E aí, beleza? Voltamos então para resolver algumas questões sobre a aula de número 9, certo? Sobre as impressões latentes. Vamos lá, uma questão aqui de 2017 da Politec, né, que é a Polícia Técnico-Científica lá do Mato Grosso, concurso de papiloscopista. Vamos lá, as impressões digitais foram descritas pela primeira vez em 1684 por um cientista europeu chamado Nehemiah Grill, né, seria a pronúncia correta desse cientista, tendo seus estudos seguidos pelo anatomista alemão Giovanni Bidlu e em 1687 pelo fisiologista italiano Marcello Malpighi. Isso é histórico, né, da papiloscopia, é um dos primeiros na utilização do microscópio. Para a identificação de uma impressão digital, o papiloscopista forma suas conclusões com base em uma série de minúcias e características. Com base nesse contexto científico, assinale a assertiva correta. Bom, a gente não comentou, né, na nossa disciplina sobre histórico da papiloscopia, isso não foi pedido no nosso edital, mas a questão trouxe, né, essas informações para ilustrar aqui, para contextualizar, né? Então vamos lá, letra A. As impressões datiloscópicas são pouco sensíveis à temperatura ou umidade. Pouco sensíveis à temperatura ou umidade, motivo pelo qual persistem por longos períodos na cena de um crime, sem perda significativa de qualidade. Errado. A gente viu que as impressões sofrem sim com temperatura, podem sofrer com umidade e só vão persistir por longos períodos na cena de um crime, né, só em casos excepcionais. Vou colocar aqui, ó, exceções, né? Então, em caso de exceções, quando tem um contaminante, uma oleosidade, um óleo de batata frita, alguma coisa assim, aí pode perdurar sim. Ou em condições de preservação muito específicas, né, podem perdurar por longos períodos sim, tá? Então, errado, a letra A. B. A etapa de comparação inicia quando se estabelece as características do fragmento de impressão digital a ser comparado ou pesquisado. Então, a gente vai ver, esse é um tema da nossa aula sobre confronto de impressões digitais, né, o exame de confronto. E aí a gente vai ver que existe a etapa de comparação, mas, bom, se vocês já quiserem conhecer um pouco mais disso, a gente resolve esse item, né? Então, quando se estabelecem as características do fragmento de impressão digital, a gente sabe que quando se estabelecem as características, na verdade, não é a etapa de comparação, é a etapa de análise, tá? É a primeira etapa. Então, ó, analisando a qualidade da impressão que se pretende investigar, até dá a dica aqui, né? Analisando, porque essa é a etapa de análise e não é etapa de comparação, tá? Depois a gente volta e resolve esse item de novo, quando a gente já tiver esse conteúdo, tá? Mas ali só para a gente terminar de ler o item, da impressão que se pretende investigar, o perito papiloscópico confronta a impressão desconhecida por um lado, e a impressão conhecida, presente nos arquivos automatizados ou remetida como suspeito pela autoridade policial. O problema aqui é que ele realmente misturou a comparação com a análise. Então, é errado este item B. C. Os datilogramas são marcas constituídas de papilas hipodérmicas. Papilas hipodérmicas. A gente sabe que existem as papilas dérmicas, né? Dérmicas. Inclusive, foi bom essa questão ter trazido essa informação nessa altura do campeonato, né, do nosso conteúdo, porque eu sempre tenho comentado com vocês, como a gente tem estudado a anatomia da pele, deve voltar aqui a imagem para mim, beleza. A gente tem comentado, dentro da anatomia da pele, da histologia da pele, que as papilas dérmicas são estruturas da derme, que é uma camada mais profunda dentro da pele, certo? E não são as cristas de fricção da superfície da pele. Contudo, se vocês se lembrarem lá da primeira aula, se vocês quiserem voltar depois, a gente tem um slide que mostra que o Araújo, ele publicou um livro, né, aqui no Brasil, falando que a papiloscopia é a ciência que tem por finalidade analisar as papilas dérmicas que formam as impressões digitais. Então ele fez essa confusão e publicou um livro no Brasil, né, com esse erro de terminologia. Como ele publicou um livro, pode ser que a banca examinadora pegue exatamente esse livro que tem esse erro conceitual e coloque um item na prova com esse erro conceitual, tá?
Claro que, nesse caso, a gente vai produzir um recurso com base em toda a literatura internacional, toda a literatura científica, nacional também, de histologia, explicando exatamente que papila dérmica é uma estrutura da derme e não se confunde com crista de fricção da pele. Contudo, né, eu aconselharia, dentro de um contexto, né, de que você está fazendo uma prova de concurso e existe essa definição, né, no Brasil, eu aconselharia marcar como correto se tiver essa definição para papila dérmica, como a gente está vendo nesse item aqui. Vamos voltar aqui para o item de letra C. Os datilogramas são marcas constituídas de papilas hipodérmicas. Está errado, mas se tivesse papilas dérmicas, estaria certo, de acordo com essa definição de Araújo, entendeu? Por isso que eu chamei atenção agora para isso. Cujas linhas negras são formadas pelas cristas papilares, né, que seriam, no caso, as cristas de fricção, né, mais corretamente, mas de acordo com Araújo também estaria verdadeiro, e espaços em branco que são formados pelos sulcos interpapilares presentes também nos órgãos auriculares. Bom, aqui viajou, né? Mas está errado de qualquer forma por conta disso aqui, né? Hipodérmica, não, a gente não tem papila hipodérmica, tá legal? Item errado. D. A escolha do reagente químico adequado para a revelação das impressões é irrelevante. E aí, escolha do reagente químico é irrelevante. Bom, a gente está falando tanto sobre a importância disso, né? Para que a prova técnica, resultado da perícia com a finalidade de identificação criminal, chegue a um resultado satisfatório. Então é irrelevante a escolha do reagente químico adequado? Erradíssimo também. Ok? Então é isso aí, né? A gente tem uma questão basicamente com todos os itens errados, né? Vamos em frente. Essa prova aqui, exatos, né, de 2012 do Detran. Temos aí uma impressão digital nada mais é do que um depósito de materiais orgânicos deixado em uma superfície no instante que houve o contato dos dedos com a superfície de um objeto. Quanto maior a oleosidade da pele ou o suor das mãos, mais facilmente a impressão digital poderá ser revelada. Nos locais de crimes, as impressões papilares podem ser encontradas sob 3 aspectos distintos: latentes, visíveis e modeladas ou moldadas, tá? Seriam sinônimos nesse caso. Nas impressões modeladas, os pós-reveladores irão interagir com a oleosidade deixada pela pele. Opa, impressões moldadas a gente faz a fotografia direto com incidência de luz oblíqua, a gente não usa pós-reveladores, então é errado aqui o A. B. Utiliza-se pós-reveladores nas impressões papilares visíveis para serem transportadas para suporte definitivo. Então, pós-reveladores nas impressões papilares visíveis para serem transportados para suporte definitivo. Bom, se as impressões estão visíveis, a gente faz o registro fotográfico. Vamos em frente. O objetivo de revelar uma impressão latente é visualizar o desenho das cristas papilares, que são as linhas do desenho das impressões digitais. Então, o objetivo de revelar uma impressão latente é visualizar o desenho das cristas, que são as linhas do desenho das impressões digitais. Correto, e tem que ser correto. Tá joia? B errado, C correto, é o gabarito. D. O tratamento para tornar visível uma impressão latente ao tratamento, né? O tratamento seria ao tratamento para tornar visível uma impressão latente é dado o nome de Sistema de Identificação de Impressões Latentes. Bom, a gente está falando aqui de reveladores químicos. Sistema de identificação, ele está querendo falar aqui de sistema AFIS, né? Que é o Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais. Então, errado, tentou fazer uma confusão aí entre essa parte de revelação e sistema AFIS. Vamos lá. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna e assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta. Então, a gente tem a coluna 1 e a coluna 2. Vamos ver. Impressão moldada. Isso aqui estaria relacionado com o quê? Com uma impressão negativa, uma impressão não visível, impressão papilar, uma impressão papilar da mão, uma impressão papilar falangeal. Bom, a gente viu que na impressão moldada, a crista de fricção vai formar a região mais escura e o mais profunda, né? E o sulco
da minha pele espessa vai formar a região mais apical. Então vai ficar a crista escura e o sulco claro, né? A gente comentou sobre isso. Então existe essa relação aqui, ó, de número 1, né, nessa situação. O que mais? Impressão plantar. Ela é uma impressão não visível, uma impressão papilar do pé, 2. Certo? Certo. 3. Impressão digital. É uma impressão papilar da mão. É uma impressão papilar da falange distal. Está aqui, ó, a impressão digital está aqui. Falange distal, lembre-se que a nossa mão tem os nossos dedos, né, do indicador ao mínimo, temos 3 falanges, proximal, médio e distal, e o nosso polegar temos falange proximal e distal apenas, tá? Número 4, impressão palmar, é uma impressão papilar da mão, e 5, uma impressão latente, uma impressão não visível. Então a gente tem 1, 5, 2, 4, 3, 1, 5, 2, 4, 3, gabarito item B. Próximo, assinale a alternativa correta. Irmãos gêmeos univitelinos, são os gêmeos idênticos, apresentam impressões digitais idênticas. Opa, errado, erradíssimo, né? A gente viu que elas até se assemelham, essas impressões são até parecidas, o que levantaria a hipótese, né, de um componente genético ser relevante, né, na formação desses desenhos das impressões digitais. Mas idênticas, jamais, né? As minúcias vão ser diferentes. Vou colocar até aqui, ó, minúcias distintas. Tá? Então, erradíssimo aqui, item A. Item B, os desenhos digitais não são hereditários. Não são hereditários. Correto isso? O que é algo hereditário? É algo que é passado de pai para filho, né? Então, os desenhos digitais não são passados de pai para filho, de fato, né? Os desenhos são diferentes de uma pessoa para outra, independente de ser pai ou ser filho. Então, correto esse item B. Muito tranquilo, né? Vamos ver os outros itens. C. O luminol é eficazmente empregado na revelação de impressões digitais. É erradíssimo. O luminol é um reagente para manchas de sangue. Manchas de sangue, tá? Beleza? Através de um processo de oxidação com a mancha de sangue, com um grupo ferro, né, presente nas hemácias aqui, a gente tem essa luminescência. São visíveis no momento que a gente encontra, tá? E tem impressões papilares plantares não se prestam para uma investigação criminal por falta de uma classificação e subclassificação exequível. Espera aí. Então, se eu não tenho classificação e subclassificação para o pé, ela não serve para uma investigação criminal? Erradíssimo. Basta eu pegar o padrão, pego o padrão plantar, né, o podoscópico, padrão podoscópico do suspeito. Então eu comparo a impressão plantar recolhida do local do crime, comparo essa com o padrão do suspeito. Né? Recolho, faço a coleta da impressão plantar dele com tinta em papel e faço a comparação. Tá? Então, erradíssimo aqui também. O gabarito ficou item B. Muito tranquilo. Né? Vamos para a próxima questão. As impressões em locais de crime podem ser encontradas de 3 formas básicas. 1. A que se faz sobre superfícies plásticas. Qual que seria essa daqui? Seria a impressão plástica ou moldada. Ou modelada também, né? Impressão plástica ou moldada, número 1. Tornando a impressão em relevo, ok? Cristas ficam mais profundas, sulcos ficam mais apicais, né, na massinha. 2. A que para ficar evidente precisa ser levantada ou visualizada com produtos próprios. Qual que é essa? Que eu preciso de um agente revelador
citou carbonato de chumbo, negro de fumo e outros métodos mais modernos. Beleza. Qual que precisa do revelador? Número 2, então, é a latente ou invisíveis, né? Latente ou invisíveis. E 3, a que é impregnada de qualquer sujidade, gordura, sangue, tinta, graxa, carvão, etc., marca a superfície de contato. Então, ela está visível. Essa é uma impressão patente ou visível. Vamos ver como é que ele traz aqui. Então, as descrições apresentadas referem-se, respectivamente, às impressões moldadas no 1, latentes no 2, reveladas ou normais no 3. Vamos ver os outros itens? Poderia ser chamado de revelada também uma impressão patente ou uma impressão visível? Poderia, foi revelada com sangue, foi revelada com a graxa, foi naturalmente revelada ali na prática do crime, né? Enfim. Daria para chamar assim, sem problema, mas vamos ver os outros itens. Latente, moldada errado, né? Já fez a moldada, revelada, não, ela ainda não foi revelada, ela precisa, né? A 2, é que para ficar evidente precisa, então ela ainda não foi revelada. E a D, revelada ou normal, também não, a gente sabe que é moldada primeiro. Então, só sobrou o item A, apesar de chamar de revelado, uma impressão patente ou visível, a gente sabe que é exatamente isso que ele está querendo dizer, né? Então, seria mais um sinônimo, né? Vamos colocar aqui revelada também. Está acontecendo aí nas questões de concurso. Não vamos vacilar, né, de achar que eles vão seguir a literatura científica internacional totalmente adequada, né? Eles vão seguir as literaturas nacionais e outras questões também. Beleza? Bom que a gente fica preparado para todo tipo de situação. Então, agradeço aí a atenção de todo mundo que tem acompanhado o nosso curso, né, de papiloscopia forense, e a gente se vê aí na próxima aula com mais conteúdo aí, mais específico, mais voltado para a nossa área de atuação. Tá legal? Valeu, um grande abraço a todos.